A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, o que você está esperando? Inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje, gente, eu quero dizer para vocês que nós temos um desafio muito grande. É você fazer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Quando você faz isso, gente, você está ajudando de uma forma tremenda o nosso canal. Nosso canal precisa do seu apoio para poder continuar fazendo esse trabalho que nós estamos sempre fazendo. Mas para isso, é preciso que você curta os nossos vídeos, que você comente os nossos vídeos, mas que também compartilhe para outros amigos, tá bom? Então hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Essa dinâmica tem como objetivo explicar de forma prática e visual a diferença entre aqueles que serão arrebatados por Cristo e aqueles que não serão. Utilizando uma metáfora bem simples, né? Que nós vamos mostrar para vocês agora. O que é que você vai precisar, gente, para essa dinâmica? Você vai precisar de um prato, tá? Você vai precisar de pregos. Olha aqui, ó. Tá? Então nós temos aqui pregos, tá? Você vai precisar, e você vai precisar também de metais que não seja ferro magnético, como alumínio, inox, chumbo, cobre, ouro, prata. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, duas alianças, uma de ouro e uma de prata. Então são objetos que você pode usar, tá? Vou dizer de novo, olha, alumínio, pode ser inox, pode ser chumbo, pode ser cobre, ouro ou prata, tá? E você vai precisar, bota tudo dentro do prato, tá? Esses objetos, o ouro, a prata, os pregos, tá? Mas você vai precisar também de um ímã. Pode ser em outro formato, tá, gente? Esse aqui foi que eu consegui com uma pessoa conhecida, que ele tirou daquelas bocas de microfone de caixa de som. Atrás eles têm um ímã, né? E ele me cedeu esse aqui. Muito bem. Então vamos agora para o passo a passo da nossa dinâmica. Bom, o passo a passo é o seguinte, é como eu disse, né? Você vai colocar os pregos aqui dentro do prato, tá? Vai colocar também os outros objetos de metais ferromagnético, né? Ou seja, não ferromagnético, são metais que o ímã não consegue atrair, que é o ouro, a prata, o alumínio, o inox, o chumbo, o cobre, tá? Nenhum desses que eu citei agora, o ímã consegue atrair, certo? Então você vai colocar aqui também dentro do prato, tá? Esses objetos, e aí você vai explicar para os seus alunos que a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja será um evento em que ele, Jesus Cristo, não vai tocar aqui na terra, mas ele estará nas nuvens e vai atrair para si os salvos lá nas nuvens. Então você vai pegar o ímã, tá? E vai colocar próximo aos metais, certo? O que é que vai acontecer quando colocar próximo aqui dos metais, ó? Pronto. O ímã atraiu para si, ó, todos os pregos. No entanto, a aliança de ouro e de prata continuou dentro do prato. Ele não conseguiu atrair, tá? Então os seus alunos vão observar que os pregos vão ser atraídos pelo ímã, enquanto que os pedaços de metais não ferromagnéticos vão permanecer no mesmo lugar. E aí você vai perguntar para os seus alunos, por que o ímã não conseguiu atrair também esses outros metais? Eles não são metais? Aí você vai ouvir atentamente as respostas e qualquer opinião que eles derem, você deve parabenizar os seus alunos pela opinião que eles estão dando. Vou colocar aqui, gente, para poder conversar com vocês melhor, tá? Então você vai explicar para os seus alunos que o ímã, ele gera um campo magnético ao seu redor, e esse campo magnético ele tem a capacidade de atrair materiais específicos, como o ferro e o aço. Porque esses materiais, o ferro e o aço, eles perdem a sua carga negativa quando em contato com o campo magnético do ímã.
né? E ali ele cria um campo de atração. Os outros metais, como o ouro, o alumínio, o inox, o chumbo, o cobre, eles não são atraídos pelo ímã porque as suas partículas de carga negativa orientam ele de forma oposta ao campo magnético do ímã, gerando o quê? Um campo de rejeição ao invés de atração. Tá? Então, relacione a demonstração específica de que foi mostrado e do que foi explicado com a volta de Cristo. Explique que assim como os pregos, eles foram atraídos pelo ímã, né? Os crentes que viverem uma vida de santidade, eles vão gerar um campo de atração com Cristo e serão arrebatados ao encontro dele nas nuvens. Em contraste com os cristãos que vivem uma vida de pecado, de desobediência, então eles vão ser comparados a esses metais não ferromagnéticos, não é, que não conseguirão ser atraídos por Cristo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado cria um campo de rejeição entre eles e Cristo. E a partir daí que você explicar isso, faça algumas perguntas essenciais para os seus alunos. São 4 perguntas básicas. A primeira pergunta é: o que significa viver em santidade em nosso dia a dia? Segunda pergunta: quais são as atitudes e os comportamentos que podemos adotar para estar mais próximos de Cristo? Terceira pergunta: quais são as ações ou os pensamentos que podem criar um campo de rejeição entre nós e Cristo? Quarta e última pergunta: como podemos identificar e evitar o pecado em nossas vidas cotidianas e evitar que não sejamos participantes do arrebatamento da igreja com a segunda volta de Cristo? Então, gente, encerre essa dinâmica, encorajando os seus alunos a refletirem, primeiro, sobre essas perguntas que foram feitas, segundo, sobre as suas próprias vidas, ao se esforçarem para viver uma vida de santidade, de modo a estarem preparados para a volta de Cristo. Explique que a volta de Cristo é um evento aguardado com grande expectativa por todo cristão. Na Bíblia, Jesus prometeu que retornaria para buscar a sua igreja, e essa promessa enche os nossos corações de esperança. Mas como será esse momento em que seremos arrebatados por ele? Na volta de Cristo, ele não tocará aqui da terra, mas estará nas nuvens e atrairá para si os salvos. Então, assim como o ímã atraiu os pregos, Jesus ele vai atrair para si aqueles que vivem em santidade e obediência à palavra de Deus. Esses, eles vão ser como os pregos, que ao serem colocados na presença do ímã, perdem as suas cargas negativas e criam um campo de atração. Da mesma forma, os crentes que vivem em santidade, eles vão gerar um campo de atração espiritual entre eles e Cristo. Por outro lado, os pedaços de metais, como o alumínio, o inox, o chumbo, o cobre, o ouro, a prata, eles não serão atraídos pelo ímã. Isso acontece porque esses metais, como foi dito, ele tem partículas de carga negativa orientada de forma oposta ao campo magnético do ímã, gerando o quê? Um campo de rejeição. Da mesma forma, aqueles que vivem em pecado não conseguirão ser atraídos por Cristo, porque o pecado cria um campo de rejeição entre eles e Jesus. Esta dinâmica, ela nos desafia a refletir sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo de maneira que cria um campo de atração a Cristo, ou será que nós estamos permitindo que o pecado gere um campo de rejeição? A santidade, ela não é uma opção, mas é uma necessidade para aqueles que desejam estar preparados para a volta de Cristo. No dia a dia, viver em santidade significa buscar uma vida de oração, de obediência, de vivência aos ensinamentos de Cristo. Nós devemos ser honestos, devemos ser íntegros, devemos mostrar o amor de Deus através das nossas ações. O perdão, o arrependimento, eles devem ser constantes em nossa caminhada de fé, pois somente assim nós estaremos prontos para encontrar Cristo nas nuvens. Pense nas atitudes e nos comportamentos que você pode adotar
para estar mais próximos de Cristo. Isso você tem que dizer para os seus alunos. Quais são as ações, quais são os pensamentos que precisam ser mudados para evitar o pecado? Lembre-se de que, assim como o imã atrai os pregos, Cristo atrairá para si aqueles que vivem em santidade. Quando nós pensamos na volta de Cristo, nós devemos considerar o estado do nosso coração e da nossa vida espiritual. A santidade ela é essencial para criar um campo de atração entre nós e Jesus. É importante lembrar que a santidade não é alcançada apenas por evitar o pecado, mas também por buscar ativamente uma vida de justiça, de pureza, de aproximação a Deus. Né? Isso é o que Ele deseja de nós. A santidade ela envolve a nossa mente, as nossas palavras, as nossas ações. Nós devemos ser diligentes em evitar pensamentos impuros, de cultivar uma mente renovada pela palavra de Deus. As nossas palavras elas devem refletir a graça e a verdade de Cristo. As nossas ações devem demonstrar o amor, a compaixão e a integridade de um verdadeiro cristão. A nossa vida deve ser um campo de atração para Cristo. E isso só é possível através de uma vida de santidade. Lembre-se, assim como o imã atrai os pregos, Cristo atrairá para si aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Que possamos viver de uma maneira que agrade a Deus, sempre prontos para o arrebatamento. Que possamos viver uma vida de testemunho vivo da nossa fé em Jesus Cristo e da nossa esperança na volta de Jesus. Que possamos viver de maneira que agrade a Deus, sempre prontos para o arrebatamento da igreja. Que nossa vida seja um campo de atração para Cristo e que possamos estar preparados para aquele grande dia. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guie nessa nossa jornada de fé, para que possamos encontrar com Ele nas nuvens e viver eternamente ao seu lado, tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.